Olá, estamos aqui mais uma vez. Vamos estar trazendo mais um tema da nossa revista, falando sobre família, um projeto de Deus. E hoje vamos falar sobre 2 pontos, que é os cuidados com a era digital e com os idosos, né? Então nós vemos que é preciso usar as ferramentas tecnológicas com discernimento, equilíbrio e critério. Então, todas as ferramentas que nós temos tecnológicas, é preciso ter equilíbrios e critério para usarmos. Então nós vemos que a era digital muda a nossa rotina, não tem como dizer que não muda. Então a era digital muda a rotina da família. As mudanças tecnológicas, a era digital chegou para ficar e não tem mais volta. Cada dia aumenta a sua sofisticação, tecnologia de ponta, a inteligência artificial, máquinas, robôs programados para agir como seres humanos. Isso em todos os lugares já temos, né? Então, a globalização chegou, a modernização chegou, a tecnologia chegou e nós vemos que não tem mais volta. E isso traz alguns benefícios e alguns malefícios, né? Nós vemos os benefícios são muitos, né? O Alisson trouxe alguns aqui, que fala que você se comunica com uma pessoa, ou um parente, ou um amigo, de longe. Você encontra os parentes e amigos que há tempo não se vê. Qualquer coisa que acontece na sua casa, você tem um socorro emergencial rápido. Então, ajuda a auxiliar pesquisas no aprendizado, no conhecimento geral, e ajuda você estar pesquisando até mesmo algo da palavra de Deus. Então, ajuda no momento de angústia. Então, tudo isso auxilia a pregação da palavra de Deus. Muitos lugares que nós não podemos chegar, através da internet, dar para se chegar. Então, esses são os benefícios da tecnologia. E aqui nós vemos alguns malefícios que precisamos ter discernimento sobre o que deve usar, que deve ser ignorado. Estudos sobre dependentes tecnológicos revelam a redução da atenção, aumento do sedentarismo, aumento da obesidade, perda da intensidade da autoestima, aumento de estresse, de depressão, perda do sono, dificuldade no relacionamento presencial, inibição ao falar em público, a falta de contatos com as pessoas de forma presencial e uma perda do relacionamento mais afetivos e isolamento das pessoas que não passam mais o calor humano. Então, nós vemos que aqui fala que a rede social aproxima as pessoas que estão de longe e distanciam a que estão perto. Então, nós vemos que quando nós passamos muitas horas nas redes sociais, na internet, vira um vício e nós ficamos, dependente e escravizado. Então nós vemos que o escritor ele termina esse ponto falando sobre a família. Ela acaba se tornando um grupo de estranhos, onde as pessoas da mesma casa falam através do telefone e as pessoas não se sentam mais à mesa. Muitos casais não se conversam mais dentro de casa. Alguns usam
o telefone levam até mesmo, estão usando até mesmo dentro da igreja, faltando uma grande reverência. Então nós vemos os perigos que temos da não sabermos usar a tecnologia. Então, se nós estamos falando através desse telefone, da internet, estamos usando para o bem a tecnologia. Mas quando nós estamos, usando para outras coisas, ela acaba se tornando um mal, acaba se tornando uma coisa maléfica para a nossa vida. Então, vemos que é preciso que cada um de nós venha a estar com sabedoria, Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, e a tecnologia ela acaba tirando muito a nossa atenção, mas devemos saber dividir o nosso tempo. Então, vemos que aqui o ponto 2 da nossa revista, ela fala sobre a tecnologia e a iniquidade. Muitos embaraços, pecados que nos rodeiam, e nós vemos que a vigilância deve ser a marca do cristão, e um simples vacilo pode custar a sua vida. Então, nós vemos que a tecnologia é uma forma de oferecer produto, prazer e distrações, e nós vemos que a vontade de Deus é a nossa santificação. Sem ela ninguém verá o Senhor. E aqui termina falando sobre a iniquidade, ela entra pela porta da sala. Então, os vícios nas redes sociais, falta de distração e da postagem vulgares são prejudiciais e desqualificam os cônjuges. Não expõe seus cônjuges em sua família nas redes sociais. Alguns segredos pertencem à família e não pode ser publicado. Então, nós temos os benefícios e os malefícios da tecnologia. E aqui nós temos ponto 2 falando sobre a iniquidade. E nós vemos que quando nós voltamos um pouquinho à fita, o pecado ele sempre existiu. O pecado, quando o povo de Israel saiu do Egito, e nós vemos que Moisés, ele foi ali conversar com o Senhor, palestrar com o Senhor. O povo achou que Moisés estava demorando, e o povo, eles não tinham ainda o Senhor Deus como o Senhor da sua vida. Ele estava apenas ali ligado a Moisés, e o povo ali pecou, mandou Arão fazer um bezerro de ouro. E nós vemos que sempre o Senhor Deus falando sobre a necessidade de guardar a palavra de Deus em nosso coração, para não pecarmos com o Senhor. Não pecarmos. E nós vemos que quando nós falamos de tecnologia, lá atrás teve o rádio, depois teve a televisão, que muitas igrejas proibiam os irmãos de estar vendo televisão. E hoje nós temos muitos programas evangélicos em televisões, e hoje nós temos as redes sociais. Então, nós devemos nos converter. O aparelho não está para ser usado. Nós temos a tecnologia, e nós temos muitos canais evangélicos, muita palavra boas para nós aprendermos,
e basta nós nos convertermos, né? Não é o aparelho que é o problema somos nós que somos pecadores, né? Então nós devemos ser transformados, nós devemos estar vigilantes a todo momento. Então, aqui o ponto 2, ele fala sobre, ele traz um ponto já diferente, falando sobre os idosos, né? Ele fala que a terceira idade é quando se passa de 70 anos, mas nós vemos que nós devemos ter cuidado com as pessoas que chegam a uma idade maior. Devemos respeitar, devemos tratar bem. Hoje a expectativa de vida, né, estão subindo e as pessoas, né, os familiares devem incentivar as pessoas, né, quando se aposenta, quando chega a mais de 65 anos, 70, para não ficar parado dentro de casa, para estar se movimentando, né? A igreja, ela deve fazer esse trabalho também, estar ajudando, valorizando essas pessoas, não deixando elas de lado, né? Então, o escritor, ele trouxe esses 2 pontos, né? Embora seja um ponto diferente, tecnologia e a terceira idade, são pontos diferentes, mas é uma coisa importantíssima que nós hoje, né, estamos, podemos dizer, à meia-idade, chegamos à meia-idade, mas se Deus permitir, chegaremos à idade mais avançada. E devemos, né, estar tratando bem aquelas pessoas idosas, porque a Bíblia fala muito sobre o fruto, né? Se nós plantarmos boa semente, nós vamos colher bons frutos, né? Então aqui fala sobre a compreensão da família em relação aos idosos, que deve evitar asilo e outras coisas mais. E aqui fala também sobre a compreensão dos idosos com os mais jovens, né? Que hoje estamos em outras gerações. E a Bíblia fala muito, né? Paulo fala a Tito, a Timóteo, que os idosos devem ser exemplo dos mais novos, né? Então, é preciso nós venhamos envelhecer a cada dia, né? O tempo vai passando, envelhecer com sabedoria, evitar ficar reclamando da vida, iracundo, né? Então, as pessoas chegam à idade, mas ainda estão vivos. Então, deve estar participando, mesmo sendo em poucas proporções, mas deve estar com a mente ocupada, porque a Bíblia, ela fala que as pessoas, elas têm que se ocupar, né? Aqui nós vemos que diz aqui no finalzinho do nosso comentário que ocupe, né, os mais velhos, deve que ocupe a sua mente, não deixa mente vazia é a oficina do diabo. Esteja atento às oportunidades que o bom Deus continua te proporcionando nas diversas áreas de sua vida, né? Então, que Deus vai estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém.